Nesse vídeo eu vou dar resposta para alguns comentários do último vídeo sobre este livro mente para você, e eu provo, e eu vou responder algumas perguntas, alguns comentários que estão ali no chat, e vou provar ainda que essa historinha aí do dilúvio bíblico não passa de uma mentira. E se a Bíblia é inspirada pelo próprio Deus, então ele mentiu descaradamente junto com a história, porque a história vai contar uma coisa, a ciência vai contar uma coisa, mas este livro mentiroso vai inventar outra coisa. Aguarde depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, este vídeo aqui é a parte 2 desse aqui. Esse livro mente para você. E eu provo, ok? Alguns comentários eu vou dar uma lida aqui e explicar. 120 anos até o dilúvio e mais 7 os 7 dias depois que a porta fechou e aquelas pessoas estavam tão mergulhadas no pecado que não perceberam que a porta já estava fechada. Peraí, da onde que esse cidadão tirou essa história que a porta estava fechada? Porque o texto mesmo não diz isso, ok? Pode ser que ele tenha lido isso porque tem em livros apócrifos. Não, mas o crente não aceita o livro apócrifo, porque ele fala que não foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, ele não pode usar um livro apócrifo. Ou pelo menos o crente não, eu posso. Então, da onde isso aqui foi ensinado para ele? Que a porta estava fechada e tudo mais, porque qual é o contexto da história aqui? O contexto é que diz que o Senhor diminuiria o tempo de vida das pessoas, seria de no máximo 120 anos. E eu mostrei dentro das passagens depois do dilúvio que outros personagens como Jacó, Ismael, Abraão passaram dos 120 anos. E a justificativa que eles deram, que esses 120 anos aqui não é sobre a idade que Deus estabeleceu de novo para os seres humanos. Mas eu vou provar de novo que nem esses 120 anos que os crentes aqui estão defendendo é uma realidade, é uma verdade. Por quê? Eu vou apresentar alguns versículos para vocês. Olha aqui, outro comentário. Primeiro ponto, um dia para o Senhor é como 1000 anos. É o malabarismo que Pedro usou para poder responder aqueles crentes naquela época que estava cobrando ele sobre a vinda de Jesus. E ele fala assim, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Porque eles estavam apertando Pedro, né? Você está dizendo aí sobre a vinda do Senhor, né? E aí ele faz esse malabarismo. Então ele usa uma passagem lá de Pedro, se eu não me engano, 2 Pedro, para justificar o dilúvio. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Sr. Glaucio. O que tem a ver Pedro com dilúvio? Nada. Não fuja do contexto. O contexto aqui é Gênesis, não tem nada a ver com Pedro. Não tente pegar outro livro de outro autor para responder o livro de Gênesis. Fique dentro do contexto. Vamos ver o que está escrito no livro do autor que escreveu Gênesis. Vai dizer assim, ó. 120 dias é uma perspectiva de vida de Moisés. O que tem a ver Gênesis com Moisés? Quer dizer, eles pegam a historinha ali do dilúvio, mistura com Moisés, porque Moisés viveu até 120 anos, e fala que é perspectiva de Moisés. O que tem a ver Gênesis com Moisés? A história ali do contexto do capítulo 5, 6 e 7 do dilúvio. Nada. Mas o crente faz uma lambança, sabe por quê? Porque eles aprendem esse besterol em púlpito pastoral. E aí fica aqui vomitando, enchendo linguiça. Alguns patriarcas viveram mais que 600, 700, até mais de 900 anos. Mito. Não existe isso na história das pessoas atingirem essa idade. Isso aí é um mito adaptado de Ugarit, em que outros reis viviam até 1000 anos. E os judeus, além de adaptar o livro de outros contos anteriores, eles também adaptaram para poder florear, crescer a história, falar que os seus patriarcas viviam 950 anos, 930 e tantas coisas mais. E o crente acredita fielmente que isso é verdade. Mas segundo a história, será que isso é verdade? Pessoas viviam até 900 anos? Complicado, né? Vamos para mais um?
Esses 120 anos não é o tempo máximo da vida da humanidade, mas um tempo da graça de Noé. Aí ele escreve entre parênteses: erramos a interpretação porque isolamos esse texto de toda a história. Noé foi chamado com 480 anos. Aonde está escrito isso? Dentro da Bíblia. E se você fugir para outros livros, você está tirando a Bíblia fora. Aonde está escrito que Noé foi chamado com 480 anos? E eu vou provar agora para você que isso não passa de uma mentira. Presta bem atenção. Olha aqui. A passagem que mostra quando Noé é apresentado no texto fica em Gênesis 5:32. A única menção que fala sobre a idade, quando o autor ali do livro de Gênesis começa a mencionar a idade de Noé. Ele vai falar assim, ó, com a idade de 500 anos, presta atenção nisso daqui, isso aqui é de suma importância dentro da hermenêutica, tá? Na idade de 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Ok? Presta bem atenção nisso aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês Gênesis 6, um capítulo posterior, vai dizer assim, ó: eis que eu vou cair um dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu, tudo que está sobre a terra morrerá. Mas farei contigo uma aliança. Entrarás na arca com os teus filhos. Então, quando o próprio Yahvé, ele faz uma aliança com Noé, Noé já tinha filhos e as mulheres de teus filhos. Então ele fala assim, ó, eis que farei cair um dilúvio. Só que eu salvarei, eu farei uma aliança com vocês. Então foi a partir dos 500 anos. E tem um grande problema que eu vou provar de novo que Deus mentiu referente aos 120 anos. Vamos supor aqui que esses 120 anos aqui seria o período ali entre que Deus chamou Noé para construir a arca, 500 anos, até o dilúvio, ok? Vamos supor que isso daí seja verdade. Vamos ver com quantos anos depois caiu o dilúvio. Será que os 120 anos que Deus disse se cumpriu ou ele mentiu de novo? O Senhor então disse, meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será de 120 anos. É a duração de sua vida. Aqui mesmo o texto já diz que a duração de sua vida será de 120 anos. Então, se a gente for pegar isso daqui, Noé foi chamado com 500 anos, quando ele teve 7. Quando ele teve 7, ele não foi nem chamado, ele é mencionado no texto. 7, Cã e Jafé, ok? Passados-se anos, esses 3 filhos também tiveram mulheres. Então vamos jogar aqui por baixo aqui, 550 anos Noé tinha, quando ele estava ali montando a arca. Então, Noé entrou na arca com, olha só o texto que vai mostrar aqui, e Noé foi chamado e veio o dilúvio com 600 anos. E o próprio texto da Bíblia vai dizer que no ano 601 da idade de Noé, ele abriu a comporta da arca e saiu. 601, então um ano depois. Então, cadê os 120 anos? Se começou o dilúvio, vamos supor, aos 500 anos de Noé, e o dilúvio cai aos 600, então são só 100 anos. Aonde está que a duração da sua vida será de 120 anos? Opa, então Deus mentiu de novo, porque não se passou os 120 anos, passou 100. E aí? Responda essa crente. Mas, para comprovar que tudo isso não passa de mitos, não passa de adaptações, e que esse dilúvio universal nunca aconteceu, agora eu apresento para vocês provas. Provas de pessoas nativos que viveram aqui no Brasil. Quer ver? Olha a situação, isso aqui é história, tá? Vai estudar, viu, crente? Você que não estuda, fica aí nos púlpitos pastorais, você só vai passar vergonha aqui. Dá um Google aí, escreve assim, ó, toda matéria. Isso que é uma historiadora, Lígia Lemos de Castro. Ela vai trazer documentação aqui. Isso aqui é baseado na ciência e na história. Se você descarta a ciência, você descarta a história, se você descarta tudo que nós temos hoje, você descarta vacina, você descarta antibiótico, você descarta tudo que você tem, o celular que você está assistindo, a televisão que você está assistindo, você descarta tudo isso aí, porque tudo isso aí faz parte da ciência.
Olha o que ela vai dizer sobre moradores aqui da Terra. Os pesquisadores também têm buscado alternativas para fases desse período histórico, tradicionalmente dividido em Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Deste modo, os arqueólogos brasileiros têm utilizado a periodização pelas eras geológicas, como quando mudanças climáticas alteraram os modos de vida dos povos que ocupavam este território, aqui o Brasil. Assim, temos Pleistoceno, início do povoamento do continente, há pelo menos 12 mil anos. Opa, peraí! Mas isso daqui não vai contra o que a tua Bíblia diz, que o planetinha tem aproximadamente de 6 a 7 mil anos? Como que temos pessoas aqui no Brasil com pelo menos 12 mil anos ou mais? O Holoceno, de 12 mil anos atrás, até a chegada dos colonizadores europeus. A principal fonte de estudos para a pré-história cabralina é a arqueologia, pela análise de vestígios materiais, como fósseis e pinturas recentes, rupestres, dentre outros para datas mais recentes. Também têm sido utilizados estudos linguísticos e da mitologia dos povos indígenas. Pintura rupestres da Serra da Capivara, no Piauí. Isso daqui é de 12 mil anos. Então a historinha da sua Bíblia que o planeta tem de 6, 7 mil anos, como diz esse arqueólogo aqui, brasileiro, que vocês idolatram. Escuta ele falar aí que a Bíblia fala que o planetinha tem aproximadamente 7 mil anos. Segundo a Bíblia hebraica e segundo os cristãos, 6 mil anos. De onde tu tirou esse número aí? 4 mil anos? É. Não, é por causa não, nem é 4 mil, é 6 mil. É 6 mil. Uhum. É que tá na Bíblia, eu acho. Ah, é? No Gênesis tem a idade dos patriarcas. Tanto fulano viveu tantos anos, tirou fulano, viveu tantos anos. Quando você faz aquela conta da idade dos patriarcas, mas há divergências, porque tem o Gênesis escrito em hebraico, tem uma versão dele para o grego que dá uma diferença nos números ali, pequena, mas dá. Mas há divergências, porque tem o Gênesis escrito em hebraico, tem uma versão dele para o grego que dá uma diferença nos números ali, pequena, mas dá. Mas dá em torno de um pouco mais de 6 mil anos, desde aquele período ali até hoje. Números aproximados, tá bom? Aí o que acontece? Então a Terra tem 6 mil anos. E também, veja depois, tem até estudos cristãos datando até o período de Adão até Jesus. Segundo estudos cristãos, tá? Não é ateus. Pastores e tantos outros aí até colocam data para fundamentar a fé e explicam isso dentro das igrejas, que o dilúvio aconteceu aproximadamente em 2344 anos. E aí, quem que está datando e colocando data aí e dizendo que o dilúvio aconteceu, que foi universal e que fala que o planetinha tem 6 mil anos? São os ateus? Ou são os próprios cristãos que ficam ensinando essas pseudagens? Então, como você viu, esse vídeo desse arqueólogo idolatrado pelos cristãos, que nem eles entram em acordo entre eles, eles não aceitam as doutrinas da Igreja Adventista, mas apoia o Dr. Rodriguinho Silva, e porque ele é arqueólogo, não sei aonde, né? Diplomado só se for. Porque em campo não tem artigo publicado de tudo que ele fala, não tem comprovação arqueológica, só tem uns besterol aí de lamparina, né? Essa lamparina aqui é da época de Jesus. Você viu também aí pastores, líderes religiosos datando o período. Então, como você pode perceber, não tem base para dizer que a Bíblia é a verdade absoluta. Então, se está descrito ali que esse Deus escreveu esse livro, esse Deus deu inspiração para os autores escreverem, então esse Deus inspirou uma mentira. Porque a história do nosso Brasil vai contar outra coisa segundo os estudos de arqueologia. Se você falar que esses arqueólogos aqui estão mentindo, você está falando que o arqueólogo preferido seu também está mentindo. E que a arqueologia e tantos outros historiadores
paleontólogo, todos os outros aí também falam mentira. E todos os estudos que estão dentro das escolas da ciência não passam de uma mentira. Você vai ter que desconstruir todos esses estudos que desmente o mito bíblico chamado dilúvio. O maior mito inventado. Imagine a quantidade de água cobrindo toda a face da terra e que matou tudo, matou animais, matou homens e matou plantações, matou ervas, tudo que tem sopro de vida morreu. E de repente, do nada aparece lá, manda soltar os animais. Aonde eles iam comer o quê? É um absurdo atrás da outra. E fora que animais selvagens com animais mansos, domésticos, tudo dentro de uma arca. Que absurdo. E fora a quantidade de animais também, né? Você comportar dentro de uma arca. É um besterol atrás do outro. Continuando aqui. Primeiros humanos no Brasil. A presença humana no território hoje ocupado pelo Brasil data de pelo menos 12 mil anos, conforme evidências arqueológicas. Ao menos 2 diferentes rotas imigratórias contribuíram para o deslocamento da América pré-colombiana, antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Onde chegaram com a sua Bíblia, tá? Aonde começaram a cristianizar o país. Os primeiros humanos surgiram na África há 3,2 milhões de anos. Rapaz, deixa eu perguntar uma coisa para eu resumir a história aqui, para não ficar muito longe. Se os brasileiros aqui, os nativos que já viviam aqui no Brasil há 12 mil anos, já existia aqui. Se houve um dilúvio, presta atenção na minha pergunta, tá? Se houve um dilúvio universal há 2.300 anos, há 4.300 anos antes de nós agora, há 2.300 antes de Cristo. Se houve um dilúvio há 4.300 anos atrás, esse dilúvio não devastou os nativos aqui? Não. Mas como que eles permaneceram vivos no dilúvio? Responde essa crente. E outra coisa, vocês falam que o planetinha tem de 6 a 7 mil anos, conforme a Bíblia, conforme muitos pastores, conforme o Dr. Rodrigo Silva. E como que temos sinais dos primeiros humanos surgindo há 3,2 milhões de anos? Responde. Não sou eu, tá, que escrevi esse artigo, tá? Isso aqui é ciência, tá? Então, houve imigrantes de vários continentes atravessando, né, passagem do Estreito de Bering, em diferentes períodos. Desta maneira, os seres humanos chegaram ao Alasca e de lá partiram para o restante do continente. Então, se a sua Bíblia fala a verdade, se esse Deus que você acredita, que é o Deus da Bíblia, fala a verdade, isso vai contra a ciência que você utiliza no dia a dia. Até essa câmera que você está me assistindo aqui faz parte da ciência. Você está chamando essa câmera de mentirosa. Você está chamando todos os cientistas que estão estudando aí para conseguir trazer vacina, cura para o câncer, para a AIDS e tantas outras coisas mais, você está chamando de mentiroso. Quando você vai para o hospital em vez de ir para a igreja, para que o pastor ore para você, impor na mão e a oração da fé seja estabelecida e o crente será curado, como diz Tiago 5, do 13 até o 18, aí você vai para o hospital. Não acontece a oração da fé, salvará o doente, e muito menos quando Jesus diz assim, aquele que crê em mim também fará as obras maiores do que essas, as obras que eu faço, curar leproso, curar cego, surdo paralítico e tudo mais. E quando eu faço um desafio, e isso eu provo na prática, que o próprio Jesus dentro da Bíblia mentiu nessa passagem de João 14, quando eu faço desafio pro crente aqui, nenhum, como nesse último vídeo, até alguns pastores ali escrevendo, chamando eu de Satanás. Mas quando eu fiz o desafio, até agora eu estou esperando resposta. Ninguém quer colocar a Bíblia em prática para ver se realmente esse livro fala a verdade. E eu provo que esse livro mente e o que está escrito aqui não passa de uma mentira. Ok? Então, mais uma vez, quem quiser esse estudo aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode analisar, pode estudar. E se você não concordar com a ciência, não procure hospital. Não procura tomar os seus remedinhos, não procura nada. Procura a oração, procura Jesus, procura Yahvé, procura a sua Bíblia que você acredita que é a palavra de Deus inerrante e porque esse livro aqui foi escrito para mim. Então, quando você precisar realmente de alguma salvação, sobre doença, qualquer outras coisas, você procura aqui. E o desafio está em pé para qualquer um que quiser vir na live e orar para um amigo meu que tem deficiência visual. Você vai orar. E esse milagre acontecer baseado naquilo que Jesus disse em João 14, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas. E tudo
tudo quanto pedides em meu nome ao Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Não tem nada a ver de, não é a vontade do Senhor. Não tem isso no texto. Não coloque ou tire aquilo que está no texto, ok? Mais um vídeo eu mostrando que esse livro não passa de uma farsa. Mais uma vez eu mostrando que esse livro não passa de uma mentira. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. E até ao próximo vídeo. Abraço a todos.